Shalom, shalom, meus irmãos, glória a Deus por sua vida. Eu sou o pastor Hamilton César e hoje eu quero partilhar com você sobre fé. Gente, falar sobre fé, todo dia a gente precisa falar sobre fé, porque isso faz a gente crescer no nosso alcance, na nossa conquista, nas realizações que Deus tem para nós. E a gente vai falar sobre níveis de fé, vamos falar sobre a fé em momentos que a gente precisa permitir que ela cresça. O que é a fé, como mover nela, ela cresce, o que a gente recebe com isso. Vamos tentar resolver isso? Fique no nosso estudo aqui e vamos crescer, ok? Fé. Lá no livro de Hebreus, não teria que ser outro capítulo, Hebreus 11, nós podemos começar nessa seção daqueles que se moveram na fé. E ele começa traduzindo para nós, e eu peguei na Nova Versão Transformadora. Olha só nessa versão como é que está escrito lá. A fé mostra a realidade que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. É a realidade do que esperamos e convicção daquilo que não vemos. Mas eu também peguei na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Uau! Né? A palavra fé, no grego, ela fala sobre a convicção da verdade de algo. Fé, uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Ok? Favor de Deus. Isso é poderoso demais. Há uma definição legal sobre fé, eu gosto muito, a fé é a capacitação do ser humano responder à palavra de Deus. Ok? Tá, mas a fé, ela é um dom. O homem não cria, isso é um presente de Deus para o homem. É um dom. Deus deu ao homem a capacidade de crer nele. E ela vem em alguns níveis. A gente pode perceber isso quando nós lemos lá em Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, olha, pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação ela é gratuita. E eu recebo porque eu acredito, eu tenho uma fé. A fé foi me dada como um presente de Deus, como receber um presente. É uma maneira que eu tenho para receber o grande presente da salvação. A fé, ela me dá condições de crer nesse presente que é a salvação. Não vem de homens, não vem da obra de homens. A fé é um dom de Deus, ok? Como a salvação. Então, acerca dos dons espirituais, Paulo também fala da fé como um dom. Se você ir lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele vem discorrendo porque o povo, a igreja de Corinto, estava vivendo uma balbúrdia, uma bagunça espiritual. O povo tinha recebido a salvação, estava aqui lá, e estava vendo algumas movimentações espirituais. O reino do Espírito se movia poderosamente entre os irmãos lá na igreja de Corinto. E como havia uma bagunça, Paulo escreveu organizando o mover do Espírito. Aquele povo acreditava, era um povo sincrético, acreditava em muitos deuses, em muitos ídolos. Havia aquela bagunça espiritual. Então, alguns poderiam não entender que tudo que estava acontecendo, todas aquelas manifestações, aqueles dons procediam de um único Espírito. Você vê que Paulo, ele escreve falando, o dom de visão, de um mesmo Espírito, o dom de falar em línguas, em um mesmo Espírito. E então ele chega falando que a fé, que é um dom, também pelo mesmo Espírito. Isso você encontra em 1 Coríntios 12, 9, mostrando que a fé, ela é um dom. Só que também nós encontramos nas Escrituras Sagradas, Paulo mesmo escrevendo sobre a consciência de que há um Deus, porque Deus, ele é visto, se você pegar o capítulo 1 e 2, quando Paulo vai falando da consciência de que há um Deus, isso é um dom também. Todo ser humano. Deus é perceptível por suas obras criadoras, a natureza, tudo que há no planeta, na terra, é perceptível. A beleza da natureza, as coisas que estão à nossa volta, é percível. A pessoa tem o poder de acreditar em Deus através dessas coisas, que Deus é manifesto por isso. Deus também é manifesto pela forma de uma lei escrita no coração daquele que não teve a lei mosaica, porque Paulo vai começar a fazer uma dança, uma teologia, para defender que o judeu, que tendo a lei, não obedecendo a lei de fato, vai ser condenado, e que o ímpio, que regula a sua escolha, sua decisão, por uma lei escrita no seu coração, pela consciência, forma de pensar,
nas suas formas de pensar, condenando ou justificando, essa pessoa, tanto o judeu como o ímpio, ele acredita em Deus de alguma forma, ok? O judeu pela lei, eles pela lei gravada no coração da sua consciência, pela forma. E Paulo fala, mas que todos, tanto o judeu quanto o ímpio, será julgado pelo evangelho que ele prega, que é liberado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então acreditar em Deus é um tipo de fé. Eu acredito em Deus, mas não é sobre isso que a gente está falando. Tá vendo que são os níveis? Há um outro tipo de fé e você precisa desenvolvê-lo. Porque aqui até agora nós falamos que é um dom de Deus, falamos da existência de Deus que é comprovada e a pessoa que... Tem gente que olha para tudo isso e não crê, é impossível. Mas a ciência hoje não tem como. Há um Deus, uma forma inteligente que criou todas as coisas. E agora nós pensamos aqui sobre outro tipo de fé que você vai crescendo, a fé da salvação. A fé da salvação está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, veio para o que era seu. Olha, quem era os seus? Os seus era a igreja, era Israel. Israel, Jesus era judeu, nasceu em Israel, mas Israel não tinha a fé, acreditava em Deus, tinha uma lei mosaica que falava sobre Jesus, mas eles não acharam Jesus, mesmo buscando. Veja que há um outro nível de fé. Para ser salvo, eu preciso encontrar Jesus. E então no versículo 12 ele fala assim, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem no nome de Jesus. Há um outro tipo de fé, a fé da salvação. Quando eu creio, encontro Jesus, essa fé que é um dom, ela me veio, viu que eu fui subindo de nível nessa fé? Agora, eu nasci de novo, e vem uma fé que ela tem o poder de crescer para mover no sobrenatural, num nível muito maior do que apenas o nível de ter nascido de novo, do que ter a consciência de que há um Deus, de saber agora pela fé que eu sou filho dele mediante a adoção que é feita no sangue de Jesus, que é feita por Cristo Jesus. Mas há uma fé sobrenatural, uma fé que gera milagres, que me faz viver o reino, de usufruir de tudo aquilo que a palavra de Deus libera. Bom, acontece que quando eu nasci de novo, eu recebi uma medida de fé, eu e você. Paulo afirma isso para nós lá em Romanos 12, versículo 3. Ele fala, porque pela graça que me foi dado, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E ele fala, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora veja, no momento que eu nasci de novo, que eu recebi a fé para me mover em alto nível, ela foi me dada. Eu já me movo como salvo, como filho de Deus, me relacionando com essas coisas. Mas essa fé, ela precisa crescer para que eu mova no sobrenatural, em um nível profundo de grandiosas coisas. Ora, irmãos, há tantas promessas que a maioria de nós não desfrutamos porque paramos a fé. Não avançamos no crescimento, não cuidamos para a fé crescer, não colocamos ela em um processo. Então, se existe medida de fé, existe a fé pequena, fé média, fé grande, fé extraordinária. Existe. Veja bem, quando nós lemos em Mateus 8,26, Jesus perguntou-lhe então, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Jesus estava com os apóstolos, treinando os apóstolos para viver um nível de fé. Você vai concordar comigo que foi depois da ressurreição que o Espírito Santo veio, que os apóstolos se moveram em um nível extraordinário. Sim, eles já expulsavam demônios naquele processo, porque Jesus envia eles para fazer alguns milagres. Mas uma fé extraordinária viria para eles a partir do momento que houvesse a infusão do Espírito Santo de fato. E acontece que eles estavam agora sendo treinados e eles estão indo numa jornada, acontece uma tempestade, acontece aquilo tudo, os apóstolos ficam com medo, tímidos, Jesus chama eles de tímidos, e eles estão com medo, a palavra ali é medo mesmo, apavorados. E Jesus repreende falando assim, por que vocês têm essa pequena fé? Vocês têm uma pequena fé, falando para os apóstolos. E ele se move numa fé grande para todo mundo entender. Também lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 10, Jesus vai falar, temos ainda Mateus 6,30, porque vai ser interessante para nós, não podemos passar sem citar esse aí. Mateus 6,30 diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Porque e estavam ali todo mundo com muito medo do que como o dia, o futuro, ansiedade. O que vai ser de mim amanhã? O que vai acontecer com a minha empresa? Com o meu trabalho? Poxa, é isso que a gente está falando. Você está com medo da sua empresa fechar, você está com medo de quebrar, você está com medo de não dar certo. Agora, olha o que Cristo está falando, isso é mover-se numa pequena fé. Se ele já prometeu que vai dar certo, que ele vai prosperar, que ele vai honrar. Mas veja que às vezes nós estamos acionando apenas um acreditar que está na mente e não a fé que está em nosso espírito. E é pela palavra, mas calma aí. Tá ficando bom? Mateus 6,30 tá falando disso, de pessoas que estão preocupadas com o amanhã. Ansiedade é o quê? Não é justamente o medo do futuro, do que vai ser, não está confiando no que Deus faz. Ele está falando, Jesus confrontou falando, todas essas ervas que estão aí, coisas extraordinárias, que estão aí, que hoje está aqui, amanhã jogada no fogo. Por que Deus não cuidaria de você se você tiver a fé que a gente está provocando aqui? Você não estaria ansioso, preocupado com coisa alguma. Porque, na verdade, a fé que você está movendo aí, ela está apenas no nível da mente, ainda não está acessando ela no nível do espírito, mas calma que nós vamos pular, não. Agora, estamos falando de fé pequena e fé grande, porque há níveis. Mateus 8,10 diz assim, ó, ouvindo isto, admirou-se, Jesus disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É daquele camarada que veio pedir um milagre, Jesus falou, vou agora operar sobre o funcionário dele. Ele falou, não. Libera uma palavra e ele vai ser curado lá. Jesus, uau, muitos aqui me chamaram, lembra de Jairo que pegou Jesus para levar lá na casa dele, para que a filha dele fosse curada? Queria que Jesus fosse à casa dele. Vem em minha casa e impõe as mãos. Esse homem falou, não, libera a sua palavra. E Jesus falou, uau, veja a fé grande desse homem. Ele fala, em Israel eu não achei alguém com uma fé dessa. Gente da igreja, gente que convive, que está em culto, reunião, muitas vezes não estão se movendo na fé que estamos tratando aqui agora. E isso é para você e eu, para você se alertar sobre, poxa, eu acredito em Deus, eu tenho fé, fui salvo, mas a minha fé parou, eu não estou forçando ela, não estou dando a ela espaço para que ela cresça. E como é que a gente deve fazer isso? Olha, a fé ela deve ser colocada em ação. O homem ele é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Eu estou revestido de mim. Eu não sou esse corpo. Eu falando com você que eu expresso a minha alma, meu QI, minha psique, minha psire, né? Minha alma está sendo expressa quando eu sinto, vejo, falo, isso aqui tudo. Mas o meu espírito, a parte mais profunda do meu ser, é aí que a fé está. A fé ela não é dada, muitas pessoas falham, porque esperam mover a fé pelo conhecimento da mente. E ela precisa acessar em um novo movimento. Lembra que eu falei que a fé ela não está alojada na mente? Ela habita, ela é uma das funções do espírito, ela está dentro do espírito humano. E é nesse momento que essa fé vai, e ela sai da esfera do que eu sinto, do que eu toco, eu vou falar daqui a pouco, ela faz da dimensão do que eu compreendo, para ir ao meu espírito, para essa parte. E é aí que muitos na igreja, muitos falham não entendendo isso. Então a fé opera na esfera do espírito humano, no reino do espírito. A fé não está na esfera da mente, ela está no âmbito do espírito. Todos devemos trabalhar para investir no crescimento de nossa fé, porque a fé ela pode e deve ser aumentada. Mas como? Romanos 10, versículo 17 diz assim, ó, e assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Sabe, já falar para você precisa crer, mas você não tinha até agora seguido um alinhamento para saber então como eu vou provocar isso. Sim, eu preciso, enquanto prego a palavra, ela vem e minha fé é aumentada. Veja bem, eu preciso tomar muito cuidado quanto a isso. Quando estão ministrando a palavra, eu preciso estar pegando, recebendo e exercitando. E eu próprio, porque o profeta mais próximo de mim é minha própria boca. Você sabe por que pessoas estão travadas e presas? Porque elas estão vendo, elas estão entendendo e estão falando isso o tempo todo. Só que elas não estão na esfera do espírito. Muitas vezes estão na esfera do que sentem. Eu estou sentindo, mas eu estou vendo, mas eu estou ouvindo. Está vendo o que todo mundo está falando? Está vendo o que todo mundo está vendo? E a pessoa está na esfera do quê? Nessas duas esferas mais abaixo que eu disse. Da dimensão do entendimento, que é a psire, e aqui do corpo, porque eu vejo, eu ouço, eu falo, eu sinto o cheiro, eu pego, aí eu quero me mover a minha fé, resolver as coisas nesse nível. Eu li, eu entendi, você compreende que é uma revelação, que a fé que eu estou tratando com você, ela está no nível do espírito, e você precisa exercitá-la, porque ela está aí e você precisa fazer, mas eu vou ouvindo. Então, eu começo fazendo o quê? Declarando, já que o profeta mais próximo dos meus ouvidos é a minha boca. Então, cuidado com o que eu estou falando.
Olha o cuidado com o que eu estou sentindo. Olha o cuidado que eu estou vendo. Mas muitas pessoas não fazem, elas só reclamam. Elas estão vindo ao culto, vindo à reunião, estão participando de tudo, tendo escola de fundamento, está tudo ali. Mas continuam na esfera da alma, na esfera, nessa dimensão da mente ou na dimensão dos sentidos. Se eu não pegar, e eu trouxe aqui um texto interessante para nós, a incredulidade de Tomé. E veja que a dança é incrível. Porque a gente está falando de fé e agora vamos falar de incredulidade. Tomé, ele tinha fé ou não? Você sim, ele acreditava em Deus. Mas por que aqui está escrito o texto, a incredulidade de Tomé? Porque ele tinha uma fé comum, ele tinha um acreditar no nível de um saber da alma, um saber da psique, sabe, da mente apenas. Não do espírito, que quando é no espírito extrapola, sabe, essa coisa da minha compreensão. Já lá no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, não veio falar que é a realidade das coisas que esperamos, mas não vemos? Isso extrapola o entendimento. Por isso que o homem natural não pode entender. Muita gente está recebendo a Cristo e a palavra nesse nível natural, não extrapolou no nível do Espírito. Agora, lá em João 20, versículo 24, 25, o Evangelho de João, conta a história de que Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, o gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, visão, se eu não puser o dedo, meu Deus, se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E viu que Tomé está totalmente travado no nível da compreensão humana, porque Cristo morreu. Você sabe o que é? Olha, é assim, não, Cristo não morreu, porque está só lá na cruz, não, agora com aquela lança que tocou no lado dele, agora ele morreu, né? Não é verdade, né? Não, agora eu sei que ele morreu porque enrolaram ele na faixa, a cabeça, ele ficou empacotado naquilo ali, não tem jeito não, agora já tem 3 dias, né? Realmente ele morreu. Moço, o homem morreu, ele entregou o seu espírito, mas às vezes na mente, na compreensão da mente, ficamos paticionando, achando uma maneira de nossa mente, a mente é finita, se mova no espírito e você vai compreender dessa forma que extrapola. E o interessante aqui é que ele disse, olha só, ele está tão no nível da alma que ele está assim, se eu ver, se eu colocar o dedo, se eu pôr a mão, então eu não vou acreditar. Ele está limitado, também andava com Deus. Veja que a incredulidade é porque você, por mais que vive num ambiente de acreditar, você não extrapola isso, porque está preso no sentido. Se você não ver, não ouvir, não tocar, não vai. E aí não vive o extraordinário. É essa fé que eu quero provocar para que você possa viver, ok? Se você continuar o capítulo 20, no versículo 26 e 29 ainda, nós vamos ver Jesus restaurar e dar para nós um curso aqui de fé verdadeira. Porque ele continua no confronto. 8 dias depois, Tomé falou isso. Ele não estava lá quando Jesus apareceu. Tomé falou isso e agora 8 dias depois, Jesus aparece, Tomé está lá no meio e Jesus vai falar para ele o seguinte, olha, Jesus no meio diz, Pai seja convosco. Logo disse a Tomé, Jesus vai falar direto a ele, põe aqui o dedo que você diz, vê aqui as minhas chagas, chega também a mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Ele disse, Senhor, agora eu sei que tu és meu Deus. Jesus disse, porque você me viu, você crê. Bem-aventurados os que não viram e creram. Uau! Eu e você já somos bem-aventurados porque não vimos o Senhor, mas estamos crendo. E podemos continuar crescendo nesta fé. Então, quero fechar aqui esse momento dizendo para você algo. Você precisa aprender um curso sobre fé mesmo. Você precisa lançar sua fé mais longe. A fé, ela está no Espírito e é a capacidade do homem responder à palavra de Deus. Creia. Há pessoas que, se a medicina falou não dá mais, encerrou para elas. Uau, você ainda está no limite disso? Porque eu olho para o meu casamento, eu vejo você está no limite porque o marido ou a esposa não estão querendo, não estão enxergando, porque a empresa não está tendo saldo, você está olhando para o quê? Você precisa ver, tocar, você precisa ver a sua conta transbordar. Se você não vê o dinheiro lá, você não vê a provisão. Se você não vê, pelo amor de Cristo, creia. Deus disse que você entrando seria abençoado, a sua entrada e a sua saída. Creia no extraordinário de Deus, ok? Mova sua fé. Permita, para de falar muita coisa ruim, fala de olhar isso, vê o que está escrito e deixa o seu espírito humano te conduzir, seu espírito conduzir pela fé que tem nele, conduzir a sua mente nesse extraordinário, conduzir a sua condição e além. Não fique só na visão no que você
você não você toca ou só nossa compreensão natural. Extrapole, vá para o extraordinário. Essa fé é o que Deus quer que você mova e você terá sucesso inigualável, ok? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Hamilton César, com fé, com você, e Deus fará extraordinário. Receba seu milagre.